Queridos irmãos, com muita alegria, dar continuidade ao nosso estudo aqui da Associação Médico Espírita de Osasco, convocando a todos nós, encarnados e desencarnados, que busquemos uma sintonia maior, vibrando de nós os melhores sentimentos de amor, de paz, buscando com isso uma congruência com os irmãos do plano espiritual que preparam esse trabalho, que preparam o ambiente para nos acolher, para nos propiciar paz, para ampliar o nosso entendimento, porque é só entendendo essa doutrina libertadora que nós teremos capacidade de colocar em prática tudo aquilo que a espiritualidade nos traz, que nós tenhamos uma aula de muito amor e de muita paz, graças a Deus. Vamos continuar a aula do livro Saúde Integral, uma aula feita pelo nosso irmão Brau, Mano Brau, Flávio Brau, é um psiquiatra de Santos que traz uma ótima leitura acerca da depressão e espiritualidade e com opções assim de reflexões muito modernas e assim ao mesmo tempo muito acessíveis para o entendimento de todos nós desse tema que ao mesmo tempo é atual e complexo. Mas também não posso deixar de dar os créditos aqui na câmera para a nossa querida irmã Emily, também médica psiquiatra aqui da Associação Médico Espírita de Osasco, lembrando que foi a Emily quem preparou essa aula. Emily, muito obrigado, viu? A gente aí vibra pela sua recuperação, ela não pôde estar aqui hoje, mas tenho certeza que vai nos acompanhar em pensamento em outro momento por esse canal que vai sendo cada vez melhor utilizado por nós, que é o canal da internet. Como está lá em nosso quadro, nós vamos tratar do tema depressão e espiritualidade. Antes eu gostaria de ressaltar uma frase do Leon Denis. Você lembra da frase? Vamos lá. O homem é para si mesmo um mistério vivo. O homem é para si mesmo um mistério vivo. E ele ressalta nesta frase o homem encarnado, que traz uma série de conhecimentos e de experiências de outras vidas que se tornam para essa encarnação um grande mistério. E a gente, nessa condição renovada de experiência humana, vamos eleger na atual encarnação uma forma de protagonismo em nossa vida que vai ser determinante naquilo que nós vamos estudar no tema de depressão e espiritualidade. Nós vamos perceber, e a gente vai retomar isso durante a aula, o quanto é importante o ponto de vista que fazemos, a leitura que temos de todos os fatos que nos acontecem. E por que essa leitura favorece ou não o aprendizado e a instalação acerca de todas as doenças em saúde mental. E dentro desta leitura, o quanto que a espiritualidade, sobretudo puxando a sardinha para nós, a doutrina espírita contribui para que a gente melhore a nossa visão diante dos fatos e acontecimentos que são os gatilhos que favorecem a instalação de outras doenças e também da depressão. Nesse sentido, meus amigos, a gente vai percebendo que o mesmo fator vai sendo percebido pelas pessoas de forma diferente. Eu, por exemplo, se eu tiver com um humor deprimido, um humor mais pessimista, e estou aqui falando com uma plateia, falando com um público, e de repente, durante a minha fala, as pessoas começam a se levantar e ir embora. Esse é o fato. As pessoas se levantam e vão embora durante a minha palestra. O que não é tão raro assim, né? Se eu tiver num humor deprimido, eu vou pensar, meu Deus do céu, que infelicidade a minha. Queria tanto falar para o povo está indo embora. Ninguém gosta de me ouvir, eu falo mal, minha voz é muito ruim. Eu começaria a pensar coisas negativas, certo? E aí eu crio um campo para a instalação de doenças como a depressão. Porque a leitura que eu faço do fenômeno é algo negativo.
Nada obstante, se eu estou motivado por um humor mais positivo, se eu faço leituras melhores dos fatos que me acontecem diante deste mesmo fato, eu estou fazendo a palestra e logo no começo as pessoas se levantam e começam a ir embora, mas bem-humorado, otimista, vibrante, espiritualizado, eu vou pensar diferente. Eu vou dizer, nossa, como elas estão gostando da minha palestra. Elas estão gostando tanto que estão levantando rapidamente para ir chamar os seus familiares para vir rapidamente ao centro e continuar assistindo porque está muito boa e é por isso que está todo mundo levantando. Eu tenho o mesmo fato e ações e reações diferentes. Nós às vezes não temos autonomia, governo sobre os fatos, mas a gente tem autonomia e governo sobre a leitura que a gente faz deles. E isso, vamos ver adiante, tem tudo a ver com o tema que nós vamos estudar hoje. Se tudo der certo. Estou otimista, não era para ser agora, vamos lá. Interação, do que resulta a depressão, né? São fatores complexos que acabam interferindo neste grave problema que o autor até coloca como um problema, até uma questão pública, né? Uma incidência muito grande. A Organização Mundial de Saúde estima que a depressão vai crescer em 50% até o ano de 2050. E aqui então, eu não estou sabendo fazer, agora sim. Aqui então nós vamos ver que tem fatores genéticos, fatores biológicos, fatores psicológicos e também fatores ambientais. Para entender com um pouquinho mais de profundidade esses fatores, a gente vai voltar neles quando a gente vai falando da espiritualidade. Falar dos fatores endógenos, que tem mais a ver com os biológicos e genéticos, e os exógenos, que tem mais a ver com os psicológicos e ambientais. Mas a grosso modo dá para a gente fazer ideia do que sejam cada um deles, né? Magnitude, olha o tamanho do que a gente está falando hoje. Responsável por quase 10% do total dos anos perdidos de vida saudável. Quando a gente fala em vida saudável, a gente está falando de vida ativa, de vida em vigília. Então, veja como isso é relevante. Se a gente pensar que em média nós dormimos 8 horas por dia, em média nós dormimos 8 horas por dia, certo? A gente perde ou investe 1/3 das nossas vidas dormindo. Quem está com 75 anos de idade dormiu 25, certo? 8 horas por dia, está com 75, tem 25 anos de sono. Se dos outros 50 que sobra você, diante de um fenômeno como esse de depressão, você perde 10% da sua vida, você vai reduzindo esse espaço de tempo e vivência. Mais uma parte disso a gente passa trabalhando, mais uma parte disso a gente passa servindo. E então a gente começa a encontrar uma grande relação entre sintomas depressivos e sintomas ansiógenos. Por quê? Porque o sujeito que está muito ansioso no seu comportamento diário, ele tem uma probabilidade maior de vivenciar episódios de depressão. A gente vai perceber como isso está associado. É necessário a gente ter uma resposta muito mais eficaz nas vivências que temos de condições espirituais, mentais e psicológicas que vão desfavorecidas naqueles que somos ansiosos. Coloco somos porque eu também sou um pouco ansioso. A ansiedade acomete muitas pessoas e nós espíritas não estamos imunes a ela. Por exemplo, nós estamos aqui numa reunião espírita tratando de um tema de suma importância, que tivemos a generosidade de 2 médicos reduzindo bastante um tema complexo para que nos seja acessível.
Nós vamos aqui por 30 minutos meditar em torno da depressão. Se a gente for muito ansioso, o que o ansioso faz? Ele entra no lugar querendo sair, né? Tem gente que entra no centro e não vê a hora de tomar o passe e ir embora. Tem gente que quando a gente fala amém, depois da última oração, houve incêndio. Porque a pessoa sai tão desesperadamente para casa que parece que alguém gritou incêndio e ela está correndo e quer ir embora logo. É amém, não é incêndio. Então, o ansioso, ele se prejudica na absorção do conhecimento. Arma fundamental para a aquisição da espiritualidade, que é elemento fundamental, nós vamos ver adiante, para o enfrentamento de um problema como a depressão e como qualquer outra doença de ordem mental. Índice avançado em 2010. Olha aqui, ó. De 1990 a 2013, depressão e ou ansiedade, a gente está percebendo que elas estão aí sempre ligadas uma à outra, aumentou em quase 50%. Um salto de 416 milhões de pessoas para 600 e tantos. Sabe o que é isso? O Brasil. Aí, ó. Em pouco mais aí algumas décadas aí, 2013, 20 anos mais ou menos, nós tivemos um salto de um país como o Brasil, só de casos de depressão no mundo, acometendo aí quase 10% da população mundial. Você imaginou que em 20 anos uma nação como o Brasil se deprimiu no mundo? E isso tende a aumentar em 50% até 2050, né? Olha a prevalência, né? Prevalência ao longo da vida na população em geral. Depressão maior, aquela depressão mais contundente, diferente da distimia, que é um sentimento melancólico, depressão menor, né? Um transtorno do humor. Ela é muito maior, né? A depressão que a gente está falando aqui, essa que nos acomete, mesmo nos afunda, ela tem uma incidência maior. E olha que observação curiosa, né? As mulheres têm um risco de 2 a 3 vezes maior do que os homens em adoecer. 2 mulheres para cada homem, principalmente em idade fértil. Um assunto interessante para a gente meditar também. Prevalência em jovens, né? Crianças pré-escolares 1%, crianças em idade escolar 2%, já começam outros enfrentamentos, né? Adolescentes, gente, de 5 a 8%, e esses números ainda já estão diferentes, já são percentuais maiores, infelizmente, sobretudo em países subdesenvolvidos. A gente também tem um recorte no livro, que não está aqui exatamente na aula, mas que ressalta que as grandes diferenças sociais também são gatilhos de depressão. Países subdesenvolvidos estão mais suscetíveis à depressão, à instalação de doenças de ordem mental de toda a natureza, entre elas a depressão. Eu lembro da história que relata um pouco disso, onde um europeu e um brasileiro desencarnaram e foram para o inferno. Não era espírita, porque para espírita não tem inferno, mas eles desencarnaram e foram para um umbral, um lugar muito ruim. Mas lá o diabão que governava, o diabão mandava em tudo, um europeu e um brasileiro, o diabão governando tudo, e falou assim: você só tem direito a uma ligação, liga para quem vocês quiserem, só uma. O diabo falou: eu que controlo e eu que dou preço. O europeu falou: eu vou primeiro, que eu sou de primeiro mundo. O brasileiro ficou quietinho, ligou. O europeu passou a família, deu 1 minuto, o diabo desligou e cobrou 200 mil euros. O europeu falou: nossa, 200 mil euros? Eu vou ter que vender minha alma pro diabo. E seja bem-vindo, disse o diabo. Já estamos aqui, né? O brasileiro, coitado, não quero ligar mais não, deixa quieto, né? Não, faz a sua ligação, você não queria? O brasileiro fez. 1 minuto, o diabo desligou de novo. Quando cobrou a conta, R$1. O europeu falou: mas que história é essa? Você cobra 200 mil euros de mim, R$1 só do brasileiro? Como que é isso? Ele falou que o brasileiro é ligação local. É de inferno para inferno. O europeu, a distância é muito grande, é um mundo que ele não acessa. Então é outro preço, meu irmão. E é diante desse inferno, desse caos que a gente às vezes se encontra,
é que a leitura dos fatos vão sendo de uma forma mais pessimista. A gente tem maior condição de ser pessimista diante desse problema. E aí vem um índice grave aqui, ó. 15% das pessoas que deprimem têm grandes chances de cometerem um suicídio. Aliás, a depressão ela é um elemento que está presente nas pessoas que pensam no suicídio como uma alternativa de se livrar da dor. As pessoas relatam muitas vezes que o suicídio acontece não para o extermínio da vida, embora faça isso, mas ela quer de fato exterminar a dor que ela sente, né? E eu gosto de uma classificação da depressão de um professor que eu tive, que chama Tiago Corbusier, porque a gente sempre estudava nos livros uma associação entre a depressão e um vazio existencial. E isso foi sempre matéria de reflexão nas aulas, né? Um vazio existencial, uma falta de sentido, uma falta de energia. E ele definiu de uma forma muito enriquecedora para as nossas mentes ainda imaturas. Ele falou, é um vazio, disse ele, um vazio que preenche. Porque tem aquele vazio que dá espaço para você colocar as coisas, não é vazio de um lugar que está cheio de espaço para você colocar coisas e mudar, não. O vazio da depressão é um vazio que preenche, o sujeito fica preenchido desse vazio, ele não consegue colocar nada. Então, o desafio de quem sofre com isso é muito grande, porque nós, quando estamos estudando o tema, sobretudo quem trabalha na área da saúde mental, acaba se aproximando muito do que seja a depressão de uma forma conceitual, tentando entender a dor do outro e aprendendo como isso funciona dentro do nosso psiquismo. Mas eu acho que só vai conseguir entender o que é depressão quem vivenciou. Porque a experiência da depressão responde muita coisa do que a gente vem aqui refletindo e devaneando acerca do tema. A gente acha que fica muito distante desse conhecimento, a gente não, ainda é um mistério humano para nós, o que seja essa doença, né? Critérios diagnósticos. Isso aqui a Emily colocou, também está no livro, e eu acho importante a gente fazer não só a associação desses critérios, que envolve a depressão maior, para a gente refletir e diferenciar do que seja um humor deprimido, do que seja um estado mais curto do sintoma depressivo. Primeiro, um sintoma que aparece logo nos primeiros dias, porque há de se ter uma avaliação também do tempo que perdura tudo isso no sujeito. Humor deprimido, que é desânimo, perda do interesse. Tudo começa aí. A pessoa vai perdendo o interesse até pelo hobby que ela antes tinha prazer de fazer. Porque todo mundo entende bem a gente desanimar para ir para o trabalho, né? Eu também fico deprimido quando tenho que trabalhar, né? Mas quando você perde interesse em fazer coisas que você gosta, isso já é um sinal de alerta. A alteração do apetite e do sono para qualquer dos flancos, né? Não é ficar sem dormir, mas pode ser também querer dormir demais. Não é perder o apetite de não quero comer, mas pode ser querer comer demais, né? Quando você vai para os flancos, você faz um deslocamento do teu afeto. Anedonia, aquela falta de prazer nas coisas, né? Fadiga, perda de energia, pessimismo, é o que nós falávamos aqui. Como é nesse ponto que a espiritualidade vai justamente nos ajudar, na visão mental da vida. O nosso pensamento é uma força viva, palpável, é um comportamento circunscrito dentro do sistema nervoso. E o pessimismo, a baixa autoestima é o que vai acentuar, é o que vai agravar o problema, é o que vai abrir campo, nós vamos ver adiante, para as influências obsessivas, as influências espirituais. A gente perde a concentração, a gente adquire um comportamento mais ansioso.
E por fim, né, quando está muito grave o nosso problema, a gente começa a ter então pensamento de morte, suicídio. Joana de Ângeles, quem nunca ouviu falar de Joana de Ângeles, a mentora espiritual do médium e orador Divaldo Pereira Franco, ela tem dentro da doutrina espírita várias obras que falam de psicologia, que ficaram conhecidas como a coleção psicológica de Joana de Ângeles. E em várias de suas obras, ela aborda o tema da depressão e de outras doenças de ordem mental. E aqui ela vai retomar aquilo que a gente viu na primeira lâmina, das causas endógenas e das causas exógenas. Joana de Ângeles fala de causas endógenas, ou seja, aquelas que o espírito traz à sua reencarnação, herança das ações anteriores, que faz com que renasça com tendências para a depressão. Vamos voltar nisso já. E de causas exógenas, perdas, medo, falta de objetivos e de segurança íntima devido a contingências oferecidas pela atual existência. Ou seja, causas endógenas conversam mais com vidas transatas, causas exógenas dizem respeito ao nosso protagonismo atual. A partir daí, a pessoa passa a apresentar desânimo, insônia, indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, mau humor, indisposição, irritação e desejo de isolamento social. Outro ponto a ser observado no livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles. Então veja, ela começa a trazer um fator que a ciência pouco se debruça, que é aquela condição que o espírito reencarnante já traz. E que invariavelmente torna o seu desafio muito maior. Porque embora, como diz Leon Denis, nós sejamos um mistério em torno de nós mesmos, a gente durante a nossa existência atual vamos tendo reminiscências, nós vamos tendo encontros com essas personalidades que nós já formatamos em vidas anteriores. E elas ainda vibram em nós através do perispírito. A tristeza trabalha o indivíduo para a renovação interior e a conquista de valores mais profundos. Mas o fenômeno psicológico transitório, ela deve ceder lugar à reflexão e ao despertamento. A tristeza é um fenômeno do qual a gente vai ter encontro em qualquer momento da nossa vida. Mas ela tem que servir para um despertamento, para ampliar a nossa capacidade de ser feliz e não se vinculando a queixas e lamentações nem ao cultivo de ressentimento. Nas palavras da mentora, não cultives a tristeza nem fujas dela, aceitando-a quando se apresentar e retirando o melhor resultado da oportunidade de reflexão que te proporcione. Então veja como o sofrimento, a tristeza e a melancolia aumenta a nossa capacidade de ser feliz. Vou tentar fazer isso através de um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos diante de nós uma mesa com 50 alimentos diferentes. Lá nós temos chuchu, nós temos carne bovina, nós temos pãozinho, nós temos algumas frutas, iogurte, 50 itens. Quando a gente não sofreu nada, está sadio, feliz e saltitante, a gente olha para aqueles 50 itens e se permite não gostar de 25. Eu vou ser feliz só com esses 25 aqui, porque eu não gosto de jiló. Não como jiló, não gosto de cebola, não gosto daquilo. Você começa a reduzir a sua felicidade diante de uma mesa de 25 coisas, de 50 coisas a 25 produtos. De repente o sofrimento visita a tua vida. De repente você é acometido por uma depressão. De repente você vai se afundando no isolamento social. De repente a tristeza bate a tua porta e oriundo dessa falta de atividade sua, vem a falta de verba e você começa a não ter nem o que comer. Tamanho é a sua dor. E nesse sentimento de fome, você raspa o chão para comer terra, você pega a minhoca que está andando, você vasculha o lixo, você sofre o pão que o diabo amassou. O sofrimento passa, não tem como evitá-lo.
a tristeza vem, mas essa reflexão para o despertamento, você começa a olhar a sua vida de novo, de uma forma diferente. Aí vem um amigo e apresenta os mesmos 50 itens de outrora, quando você estava sadio. Depois dessa experiência de dor, com quantos itens desses 50 você é feliz? Com todos. Você que elegia 25 para ser feliz, sofre, agora elege os 50. Eu sou feliz com qualquer coisa. Por quê? Porque a dor, o sofrimento e a tristeza, ele pode nos oferecer um ensinamento, ele pode ter algo de fato a fazer com que a gente se torne resiliente e cresça através disso, né? A depressão pode oferecer campo, a instalação dos quadros obsessivos pelas vibrações características da dor emocional, que encontrará seus equivalentes no plano espiritual, bem como um quadro obsessivo prolongado pode destrambelhar as organizações fisiológicas, provocando sintomas equivalentes ao transtorno depressivo. Novamente, Joana de Ângeles, acerca do tema depressão, está aqui nos falando sobre uma coisa que nós espíritas estudamos muito, que é a incidência obsessiva. Tanto a gente pode ter um humor deprimido por influência de um movimento que a gente faz de encarnado para desencarnado, de um pessimismo que a gente abre campo para essa influência, quanto de desencarnado para encarnado. A influência obsessiva se dá dos dois lados e nos dois planos. Influência obsessiva não é só a influência dita de um espírito para um encarnado, né? Ela pode acontecer também de encarnado para encarnado, e quando a gente olhar para a nossa família, para o nosso time de amigos, a gente vai encontrar alguns elementos que podem oferecer obsessão em nós, né? Se a gente entender essa incidência acontecendo entre o comportamento mental de dois seres, aqui ressaltando o desencarnado, mas vamos pensar no encarnado também, onde diante de um humor mais pessimista, você começa a fazer uma escuta degenerativa, uma escuta prejudicial para você, uma escuta pessimista a essa pleiade de pensamentos que vão surgindo na sua cabeça, você abre campo para aceitar, para fazer uma sintonia com essa influência dita obsessiva, ruim, degenerativa. E por que ela é tão forte e incidente? Porque invariavelmente o espírito desencarnado que obsedia alguém, querendo infligir nele o mal, a derrota, a doença, ele é tão persistente, por quê? Porque pode ter sido invariavelmente, ou é, uma vítima do passado. Não é um espírito que está lá no plano espiritual entediado e deprimido e fala assim, para eu me animar um pouquinho, eu vou obsediar aquele careca ali e chega em mim, né? Não é isso. Até porque eu não sou careca, tá certo? Já estão ficando com cabelo. Não é isso, ele não está lá. Não, ele encontra no corpinho novo e esbelto que o Alan nutre hoje, esse corpinho lindo que ele tem, aquele inimigo do passado. Ele fala, achei, e o desejo dele de vingar aquilo que outrora fiz é muito grande. E ele passa então a lançar a mão do meu momento de pessimismo para começar essa influência dita negativa. É onde a gente vai abrindo campo para uma influência ruim da espiritualidade, porque tem muita influência boa, mas é nesse momento que a gente abre o campo para a influência ruim. É quando você não está acreditando em você, a sua fé não está boa, não está de bem com a vida e com Deus, é ali que acontece um mal maior. Tratamento, farmacoterapia, tratamento através de remédios, psicoterapia, a pessoa se ampliar para um entendimento maior do seu protagonismo, eletroconvulsoterapia, sobretudo na depressão orgânica, e terapêuticas complementares que vai de atividade física, reeducação alimentar. Vamos chamar a atenção aqui, a nossa querida Emily trouxe, a psicoterapia. Por quê? Porque a gente pode fazer um entendimento do que faz o trabalho na casa espírita. Psicoterapia vai favorecer uma catarse libertadora, permitindo que as ideias demoradamente armazenadas, tristezas, incertezas, medos, ciúmes, cedam lugar à valorização de si mesmo, melhorando a autoestima
e eliminando a culpa, o que é imprescindível para a superação do estado depressivo. Transformar a culpa em responsabilidade, o que não deixa de ser uma reeducação do ser, que vai muito propiciado nas palestras espíritas. Quando a gente se propõe a fazer um estudo do Evangelho, sobretudo do seu Novo Testamento, de tudo que Jesus nos ensinou, com um olhar renovado e a influência, dessa reflexão por espíritos superiores, que tornam esses textos mais acessíveis, fazendo com que a gente pense nessas questões mais renovadoras, mais iluminadas em nosso dia a dia, ela está propiciando uma espécie de psicoterapia. Quando a gente encontra um ambiente favorável, acolhedor, empático, e a gente divide as nossas questões e se permite essas reflexões, a gente está produzindo um ambiente psicoterápico. Então, a religião, nós vamos ver adiante, religiosidade, a espiritualidade, ela é fundamental. Quando a gente começa a analisar as pesquisas do Haroldo Coelho, que curiosamente eu dizia para os colegas, acaba sendo reproduzido em toda a obra Saúde Integral, a gente vai perceber que todos os autores ali citam os benefícios da espiritualidade, quase que em números semelhantes aos da depressão. Mais de 100 estudos no século XX, apontando 2/3, da população com espiritualidade tendo baixa de transtorno depressivo ou menos sintomas depressivos nos mais religiosos. 68%, quanto maior a religiosidade, menor a gravidade do problema, e quase 70%. A gente vai ver a importância da espiritualidade. Pacientes que receberam intervenções religiosas se recuperaram mais rapidamente do que aqueles que receberam intervenções não religiosas ou nenhuma intervenção. E aí a gente está falando de religiosidade, não somente da doutrina espírita, Sujeito que se abre com um pensamento sobre a sua vida de uma forma espiritual, concebendo para além desse estado físico outras questões, ele vai encontrando maior possibilidade de acreditar em um Deus justo, em um Deus bondoso, em um Deus soberano, que o pensamento materialista não consegue trazer. Outros estudos, que vai trazer sobre as emoções positivas, o quanto é importante, o quanto a espiritualidade nos traz isso. Alegria, esperança, otimismo, é a leitura dos fatos, aquilo que falávamos no começo, onde você vai percebendo a mão de Deus em tudo que acontece na sua vida. Não acontece nada de ruim, as coisas apenas não saem às vezes como a gente planeja. Deus não está castigando ninguém, tudo que nos acontece é uma corrigenda para o nosso estado espiritual. De 100 estudos, 79 indicaram melhor bem-estar, satisfação em viver ou até felicidade. De 16 estudos, religião e propósito e significado da vida, 15 apontaram melhor propósito e significado de vida. Apoio social, o que não deixa de ser uma extensão da sua vivência religiosa, que a gente encontra nas casas espíritas, em outras religiões, De 20 estudos, 19 indicaram significativa correlação. Melhor rede de apoio, maior qualidade, mais durável do que fontes não religiosas, Quem não tem essa capacidade a oportunidade de servir, de seguir uma religião, diminui muito o seu apoio social. Terapêutica complementar espírita, essa sim, falando aqui da nossa religião, da nossa doutrina, a fluidoterapia, os trabalhos mediúnicos, O próprio evangelho que a gente pode fazer em casa, que pode estudar aqui também nas palestras, o quanto isso vai sendo importante para o nosso resgate. Criar o hábito da oração, a gente acaba se esquecendo a força que tem, o poder que tem a gente fazer uma oração. O quanto o nosso pensamento é matéria viva, direcionada no fluido cósmico universal, que alimenta todos os seres e todas as coisas, que é a essência de vida divina de Deus soprando em nós. E aí uma observação importante de Joana de Ângeles, falando sobre o fato de que a depressão pode ser superada. Todo aquele que atravessa a depressão mantendo-se resolvido
a superar a si mesmo, alcança a paz e a alegria de viver. Aquele exemplo que a gente dava, que eu gosto de trazer em três elementos muito importantes, em três elementos básicos, que é a gente se conhecer, a gente se aceitar e a gente se amar. Uma hora a gente fala um pouco mais sobre isso, né? O hábito saudável da boa leitura, da oração, em convivência e em sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, constitui aí uma psicoterapia profilática que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Uma obra que eu recomendo a todos, né, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, Triunfo Pessoal. O triunfo pessoal, ele vai trazer essa possibilidade que a gente tem de fazer aquilo que Jesus nos desafiou a fazer, que é conseguir a vitória sobre si mesmo. Entender, como diz o nosso autor, no final desse texto que ele coloca, o Flávio Brown, que a gente tem que aprender a transformar problema em aprendizado. A gente tem que ter a capacidade de ser resignado, em vez de se sentir fraco, se resignar. E também, quando essas coisas não derem certo, ele diz na sua última frase, né? O perdão resolve tudo. Em vez de ficar inconformado, em vez de ficar na não aceitação, perdoa a si mesmo, perdoa ao outro. Né? O perdão, ele tem essa capacidade regeneradora de transformar as nossas convicções.